Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu quero fazer o seguinte pra vocês, quero trazer aqui um vídeo relacionado a Oi. Tá? Muita gente fica mandando algumas perguntas, né, e eu sei que é muito famoso a Oi aqui dentro dos assinantes aqui, dos inscritos no meu canal, eu sei que muita gente investe, e aí a gente sempre ficou discutindo, especialmente lá no meu Instagram, né, pô, será que vale a pena comprar Oi ou não? Será que é uma hora boa? A ação foi bastante descontada, tem subido agora por algumas notícias recentes. Qual que é a grande história aqui? Vale ou não a pena você comprar essa ação? Hoje eu vou trazer aqui o vídeo um pouco com a minha opinião, e aí óbvio, né, tentar te ajudar aí na sua decisão. Se você por acaso já investe em Oi, gosta do case, acredita na transformação e na saída da recuperação judicial, comenta aqui embaixo. Se você não investe e não tá pensando e não quer investir, comenta também a sua opinião, que é muito legal de saber, beleza? Se puder, cara, simplesmente comenta assim, eu invisto ou eu não invisto. Aí, se você tiver tempo, você comenta o motivo também. Só lembrando pra vocês, tá, que aqui no meu canal a gente tem vídeo 2 vezes por dia, tá? Todos os dias, menos sábado e domingo, que aí só tem um vídeo. Então, se você quiser ver os antigos, ver os próximos, ativa o sininho, se inscreve aí, deixa o gostei nos vídeos, que isso me ajuda bastante, me motiva, querendo ou não, a trazer cada vez mais vídeo aqui pra vocês, beleza? E me segue lá no Instagram, de graça, sempre tem caixinha de pergunta, manda sua dúvida na DM que eu respondo, e a gente troca uma ideia mais ao vivo, certo? Vamos que vamos, pessoal, se liga só na minha tela. Então, vale a pena comprar a Oi BR3 aqui, que é a ação que o pessoal mais compra, que é a ação ordinária. Antes de falar, de fato, sobre a Oi em si, eu só queria dar um panorama geral para vocês um pouco do que você vai esperar quando você vai correndo mais risco nos seus investimentos. Quando a gente fala de risco, a gente sempre traz também o que a gente chama de retorno esperado. Por que eu gosto de mostrar isso aqui e deixar claro na cabeça das pessoas? Porque a gente tem cada tipo de investimento, cada tipo de ativo é para determinado perfil de risco. Então tem gente que não pode investir em Oi, não porque às vezes não gosta da empresa ou não acredita, mas porque não tem um perfil de risco para aquilo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de correr menos risco, quando você não está disposto a correr, a correr mais risco, né? Você quer correr um risco baixo, você vai ter que ficar ali em ativos de baixo risco. Ativos de renda fixa, tesouro direto, talvez você começar a querer ir para renda variável, um pouquinho, talvez correndo um pouco menos de risco, por exemplo, na criptomoeda, você pode ir para os fundos imobiliários e assim por diante. E aí, à medida que você vai correndo mais risco, o que vai acontecendo? Você tem um retorno esperado maior. Então, por exemplo, se você investe no tesouro direto, você vai ter um retorno esperado menor do que se você investe numa criptomoeda, por exemplo. A criptomoeda pode valorizar 300, 400, 1000, 2000%. Tesouro direto não vai valorizar isso tudo. Então assim, sempre tem essa relação. Onde que está a Oi nesse gráfico aqui? Ela está aqui, ó. Ela está em ações em RJ, que são ações em recuperação judicial, ou também conhecida como ações, né, empresas em processo de transformação. A Oi está mudando o seu modelo de negócio porque ela entrou em quase falência. Então, para ela não falir, ela apresentou um plano de recuperação judicial, ela tem cumprido com os processos desse plano, tem mudado seu modelo de negócio para conseguir voltar ao mercado faturando mais e, enfim, não indo à falência. Basicamente é isso. Só que a gente sabe que as ações em recuperação judicial, elas são ações que têm mais problemas. São ações, são empresas que quase entraram à falência. Então é normal aqui que você tem mais risco investindo nessa empresa. Porque da mesma forma que a recuperação judicial pode bem a empresa sair, começar a faturar e não ir à falência, pode acontecer da empresa não conseguir recuperar ali, não conseguir sair da recuperação judicial e ser decretada a falência da empresa, a ação indo a zero. Então você tem bastante risco aqui. Então quando você investe em Oi, você tem que ter isso na sua cabeça. O seu retorno esperado pode ser alto, mas quando você está correndo um risco grande, pode acontecer também desse retorno ser zero, ir a zero. Então mantenha isso na sua cabeça porque é importante que você saiba isso, tá? Então assim, se você não gosta de correr risco e você investe em Oi, tem algum problema aí. Se você é um cara que está disposto a correr risco, tem um perfil agressivo e investe em Oi, aí tudo bem, beleza? Bom, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu estou no relatório da Genial Analisa, que é onde eu trabalho, e basicamente só para vocês entenderem o processo da recuperação judicial. Então houve a separação, né, da parte dos ativos da Oi em 5 conjuntos que eram chamados de UPIs, né? Tinha lá a UPI móvel, a UPI do data center, a UPI das torres, a UPI da TV, a UPI da Infraco e assim por diante. São essas 5, tá? Então o que a empresa foi fazendo? À medida que o plano de recuperação judicial fosse avançando, ela ia realizando a venda dessas UPIs, tá? A fim de, obviamente, conseguir caixa, né? Conseguir grana. O último aviso que a gente teve aí foi da análise do CAD e da tendência positiva de aprovar a venda da UPI móvel, ou seja, de toda a parte móvel da Oi para TIM, para Claro e para Vivo. E isso é muito interessante para a Oi, porque
representava, de certa forma, um risco para a empresa sair da recuperação judicial se ela não conseguisse vender as UPIs. Tinha que ter ali os interessados em comprar os UPIs e aquilo tinha que ser aprovado pelos órgãos, especialmente pelo CAD. Quando isso vai acontecendo e vai sendo aprovado, isso é bom e a ação vai destravando o valor e vai subindo. Não é à toa que no dia em que a UPI móvel da Oi teve esse parecer favorável do CAD, a ação subiu mais de 10%. O que foi super interessante. O que a Oi quer virar, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouco disso, porque não basta você só entender o processo de recuperação judicial. Você tem que conseguir entender também o que a Oi quer fazer, o que ela quer virar, e você tem que conseguir, de certa forma, ligar isso daí com a realidade, com as tendências, para ver, né, se você concorda ou não. Porque de nada adianta você comprar uma empresa que você não acredita no modelo de negócio ou não concorda. Então, para ficar bem claro aqui na sua cabeça, de forma resumida, a Oi quer virar uma empresa de telecomunicações bastante focada na fibra ótica. O que é a fibra ótica, né? Nada mais é que um processo, né, vamos dizer assim, vamos colocar nessas palavras, de entrega de uma banda larga, né, de uma velocidade de banda larga muito mais rápido, muito mais segura para as pessoas. Não só para as pessoas, mas como para as empresas também. Então é normal que hoje você veja aí, pode até ter na sua casa, a sua internet de fibra. A internet é muito mais rápida, a conexão é muito mais segura, oscila menos, cai menos, assim por diante. Antigamente você tinha ali as tecnologias de cobre, né? A internet era muito mais lenta, oscilava muito mais, tinha muito mais problema, era muito mais devagar para quem queria realmente estar conectado. E o que a gente acabou percebendo? Com a crise que a gente começou a viver, especialmente ali em 2020, as pessoas precisavam ter uma conexão de qualidade, porque elas passaram a se comunicar com as outras e trabalhar de casa. Então houve realmente uma demanda muito grande por fibra ótica. E a Oi está bastante inserida nesse segmento e tem uma participação bastante relevante. A Oi Fibra é muito famosa, tá? Então ela realmente está posicionada numa boa tendência. Ela vai ter uma participação ali de, se eu não me engano, cerca de 49% numa outra empresa chamada Infraco, que é uma empresa de rede neutra de fibra, que vende serviços de fibra ótica, tá? Para vários tipos de empresas, para que essas empresas consigam distribuir isso para o cliente final. Uma dessas empresas é a Oi. Então a Oi não só vai comprar também, vamos dizer assim, o serviço de fibra, né, essa infraestrutura de fibra da Infraco, mas ela também tem participação nessa empresa de 49%, trazendo para si também os resultados. Então isso, no geral, assim, é uma boa tendência. É super positivo. Eu realmente acredito e concordo com esse plano da Oi, né, com esse modelo de negócio, de focar em fibra, de focar a Oi realmente em trazer os serviços para os clientes finais, ter a participação na Infraco com essa rede neutra. Só que a gente também tem um outro positivo. Apesar, a gente tem um outro ponto não positivo, né, na verdade. Apesar da gente ter aqui a tendência positiva da fibra, o crescimento, assim por diante, do outro lado, a gente tem as outras empresas, tá? Por exemplo, Vivo e TIM, que também estão ligadas nessa tendência e também estão fazendo a mesma coisa. Então a gente vê a Vivo muito forte entrando com a Vivo Fibra, a gente vê também as empresas de rede neutra, tanto da Vivo quanto do TIM também indo ao mercado. Então, de certa forma, a Oi não é a única a perceber essa tendência. A gente tem outras empresas, não só as grandes como também as pequenas, entrando nesse serviço de fibra e oferecendo serviços para os clientes. Agora, qual que é a questão? De um lado você vai ter a Oi que vai estar 100% focada nisso. O modelo de negócio focado para fibra, em trazer cliente, em aumentar a participação. Ela já é muito forte, por exemplo, no Rio de Janeiro, está aumentando a sua participação ao redor do Brasil. E, por outro lado, a gente vai ter as outras empresas que também estão fazendo a mesma coisa, mas, de certa forma, tem outras coisas para cuidar também. Então, Vivo ainda tem o móvel, a Claro tem o móvel, a TIM tem o móvel, assim por diante, estão ligados ali também com o leilão do 5G, assim por diante. Qual que é a grande questão aqui? Se você é um cara que está disposto a ter mais risco no seu portfólio, ter mais volatilidade, a investir numa empresa que pode dar certo, mas também pode estar errado, cara, sinceramente, talvez Oi seja um bom investimento para você, se você pensa desse tipo. Se eu pensaria assim, talvez seria um bom investimento para mim. Agora, se você não está a fim de correr tanto risco, não quer comprar empresa de recuperação judicial, prefere ir para empresas mais maduras, cara, talvez para você também trazer um pouco dessa tendência do setor da fibra, do crescimento da rede também de 5G, também da banda larga de mais velocidade, talvez seria melhor você colocar ali numa Vivo e numa TIM, que já são empresas mais maduras, que lucram e que estão nesse setor também. Então acho que não existe certo e errado aqui, tá? Acho que essa é a minha opinião. O que você tem que perceber, né, e pensar quando você estiver decidindo, né, investir ou não na empresa, é qual o nível de risco, né, eu quero correr com o meu investimento e qual o retorno esperado que eu preciso daquilo. Obviamente que se tudo der certo para Oi, quem investe em Oi vai provavelmente, né, ganhar muito mais dinheiro do que quem investe em Vivo, porque Oi está saindo de uma recuperação judicial.
Agora, se tudo der errado, tá? Quem tiver em vivo vai perder menos dinheiro, né? Ou não vai perder nada do que comparado, obviamente, a quem tiver Oi, beleza? Qual que é a minha opinião aqui nisso tudo, tá? Olhando para o cenário, olhando para as tendências positivas de Fibra, olhando para o caso específico da Oi. Eu considero que valeria a pena um pedacinho do meu patrimônio, um pedacinho do meu capital, eu ter uma posição em Oi, certo? Por quê? Porque assim, como eu falei para vocês, eu acredito na tendência. O modelo de negócio é interessante. Eu acho que tem um espaço sim para o crescimento no setor de telecomunicações. Mas eu não acho que seja interessante eu colocar muito do meu capital. Então eu tenho bem pouquinho em Oi, justamente para tentar trazer e trazer para mim, para o meu capital, essas possíveis valorizações de capital e esses triggers que a ação vai dando, né? À medida que essas notícias positivas vão saindo. Então assim, minha opinião, não coloco all-in Oi, não tenho grande parte do meu patrimônio em Oi, é muito pequenininho que eu tenho, mas eu tenho uma posição. Agora, se eu fosse um cara mais moderado para conservador e eu quisesse me expor ao setor de telecom, em geral, eu não iria para Oi. E sim para Vivo. Bom, eu espero que eu tenha ajudado você a pensar um pouco melhor aí. A gente viu recentemente as ações da Oi se desvalorizarem bastante, né? E agora dá aquelas pernadas, né, de valorização por conta das notícias. E muita gente acabou perguntando. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de acompanhar os próximos. Valeu, até o próximo. Falou!